Eu gostaria de compartilhar com vocês uns hábitos que eu tive nesse processo que eu fui buscando uma reconstrução minha, né? Tanto emocional, quanto espiritual, quanto do meu corpo. Então, eu me pus realmente a buscar outras coisas, eu fui meditar, eu mudei bastante a minha alimentação e é claro que o comportamento muda bastante também. Eu me sinto mais serena, me sinto mais leve, eu me sinto diferente do que eu era. Maurício, então, fala que eu sou outra pessoa. Eu imagino que sim mesmo. Mas eu construí novos hábitos, até porque a gente tem o hábito, né? Então todo dia você tá no automático, você levanta, faz xixi, vai tomar banho, vai escovar os dentes, faz o café. E é igual quem come todos os dias a mesma coisa, levanta, toma café com leite e pão, como se não existisse outros elementos que pudesse variar, né? Ou mudar dentro da alimentação e de comportamento na vida como um todo. Então, o que eu fiz? Eu anotei aqui que foram 10 coisas que eu me propus a fazer por 21 dias e que deu assim um boom pra mim. E é a primeira vez que eu tô revelando esses 10 elementos que eu mudei e que tem muitos deles que eu ainda pratico. Então, primeiro, por exemplo, foi lembrar dos meus sonhos. Geralmente a gente fala assim, nossa, eu nem sonhei essa noite, né? Mas, na verdade, todo mundo sonha. É que às vezes a gente não lembra. Então, mesmo que eu não lembrasse do sonho, eu escrevi alguma coisa até que eu queria fazer ou executar naquele dia. Mas eu procurava ficar ali em silêncio comigo mesma para lembrar do meu sonho. Então, eu tinha uma agenda que eu escrevia. E lembrar do sonho pode ajudar a gente a resolver problemas, às vezes. Sabe quando dá aqueles insights, você fala, nossa, eu até sonhei com isso? Então é uma forma legal. A outra é uma coisa que eu sempre fiz. Eu nunca gostei de deixar a minha cama bagunçada. Então eu enfatizei isso mais. Então eu comecei a mudar o jeito até que eu dobrava as coisas da cama. Eu dobrava de um lado a cobertura para dentro, assim. Eu comecei a fazer isso nos pés. Coisa de gente doida, né? Mas eu comecei a fazer para sair do automático, entendeu? Procurei fazer, deixar coisas organizadas que antes eu não deixava. Depois eu arrumo e acaba acumulando. Então eu comecei a organizar mais. Por quê? Quando você organiza o seu ambiente, quando você organiza uma gaveta que você usa com frequência, uma bolsa, uma gaveta de calcinha, de meia, que às vezes você não dá importância, depois eu arrumo, ninguém tá vendo. Mas quando você faz isso, você tá organizando aqui, né? Então eu consegui me organizar nessa forma e de bônus outras coisas se organizaram na minha vida também. A outra coisa, eu dei mais atenção, isso lá atrás também, né, na questão da hidratação do corpo. Porque o nosso cérebro, ele é composto de 80% de água. Então, se eu estou desidratada, como é que eu vou pensar? Como é que eu vou ter energia? Como é que eu vou resolver problemas? Então, dar atenção a essa questão da ingestão de água é muito importante. Então, tem pessoas que não gostam de água, né? Então, toma refrigerante, toma suco, e não é legal, porque não está hidratando. E bebida alcoólica também desidrata, por isso que dá dor de cabeça, né, no dia seguinte. Mas a questão da composição da água, a hidratação durante o dia, principalmente os períodos mais frios, tem que prestar bastante atenção. Então, manter o corpo hidratado ajuda também o cérebro, ok? Tem 80%, só o cérebro tem 80% de água. O nosso corpo tem 70% de água. Então, a gente é um aquário ambulante, tá? E outra coisa que eu fiz foi escovar os dentes com a mão esquerda. Eu sempre passei a escovar com a mão esquerda, o que no início foi uma dificuldade, mas isso também ajuda a gente a criar conexões neurais, né? Então você começa a ter outras conexões, outras habilidades e é bem legal. Eu sugiro que vocês experimentem. Uma outra coisa que eu fiz, que eu faço até hoje, são exercícios de respiração. Respirações profundas, também oxigena o cérebro, oxigena o sistema nervoso. Então você fica mais alerta para outras coisas, você fica com mais energia, com mais disposição. E às vezes as pessoas não respiram direito, né? E acabam atropelando as coisas na vida. Então vocês veem que é tudo relacionado ao sistema no cérebro.
Minha mãe falava assim, quando o corpo não pensa, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então a gente tem que cuidar desse cabeção. Ah, e outra coisa, quem quiser anotar aí, um chá que eu fiz por um período que me ajudou muito, de vez em quando eu ainda repito ele. Eu fazia um chá com proporções iguais, tá? Centelha asiática, colocava ginkgo biloba, juba de leão, e eu fazia um chazinho desse composto. Tipo, eu misturava todas essas ervas e fazia numa xícara, usava uma colher de sobremesa, aquela maiorzinha. E aí, na xícara, eu coloco, né, a gordura. Então, pode ser o óleo de coco, pode ser o óleo de amêndoas, óleo de abacate, o óleo que você quiser. E colocar uma pontinha assim, uma colherzinha de mel. Que mel é remédio, mel não é pra ficar adoçando as coisas, né, gente? E aí eu fazia isso, e isso ajuda a melhorar o cérebro, te dá mais energia pro dia, te deixa mais em alerta, te deixa mais oxigenada, te deixa mais feliz, entendeu? Com mais vitalidade para fazer uma caminhada e coisa e tal. Então, essa é uma dica aí que eu fazia todos os dias para ajudar nesse meu desenvolvimento. O 7º, que é o diário. Um diário, eu acho que eu até propus lá no grupo, no Facebook, eu coloquei um link para vocês, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas tem um diário lá que é o diário de bordo. Então, o diário, ele ajuda a gente a se planejar. O diário de bordo, ele propõe que você faça exercícios diários no sentido de você planejar o seu dia seguinte e exercer a gratidão pelo dia que está se finalizando, né? E isso também me ajudou bastante, porque a gente às vezes pede e esquece de agradecer, né? Ao poder superior mesmo. Então é uma forma ali, e até de olhar você de fora, com o que você está se programando para fazer, o que você cumpriu naquele dia que você propôs fazer, o que você não fez e o que precisa fazer para melhorar. Então, fazer um diário de planejamento e de gratidão, para mim, foi muito importante. O outro foram exercícios de 4 minutos, de 40 minutos, exercícios diários. Caminhada, corrida, atividade física, academia, natação, dança. E aí cada um escolhe, né? Mas colocar o corpo em movimento é muito importante. Esse foi o 8. E o 9, que eu comia sempre, me propus a comer abacate todos os dias, ou alimentos com gorduras boas, porque o nosso sistema nervoso, ele trabalha com as sinapses nervosas, que é aqueles choquinhos que dá, que a gente vê às vezes até em desenho, em filme, né? Essas coisas é com gordura. E se você coloca uma gordura ruim no corpo, então não vai ter essas sinapses legais. Então foi uma coisa que eu me comprometi comigo mesma, de consumir gorduras boas, do abacate, do coco, das oleaginosas, e evitar as gorduras hidrogenadas. Que as gorduras hidrogenadas presentes em sorvete, em salgadinhos, em bolachas, em produtos industrializados em geral, os congelados, né, que vai direto para o forno, para o micro-ondas, as batatas fritas que vai para aquela fritadeira. Então, todas essas têm gorduras hidrogenadas, que essas sim entopem as veias do coração, não permite que você tenha um bom raciocínio e tudo mais, e me ajudou bastante. E as frutinhas vermelhas, que são antioxidantes, são preventivas, são mais difíceis de encontrar, mas quando tem época de jabuticaba, de amora, eu me acabo, tá? Esse foi o 9, né? E a 10ª, me propor a ler livros. Então, acabou um livro, já tenho outro engatilhado, e então eu conto as páginas e me proponho a ler 5 páginas por dia, 6 páginas por dia, ou fazer uma leitura de 30 minutos por dia. Tudo isso também ajuda você a ter uma nova percepção de mundo, né? Ajuda você a melhorar a sua linguagem, a ter conhecimento e ter comprometimento consigo mesma. Então, essas são as 10 hábitos que eu pratiquei comigo para exercer e ativar o meu cérebro.
Entenderam, meninas? O que vocês acharam? Depois comentem aqui embaixo. Depois eu posso até escrever aí, depois embaixo da live, se vocês não anotaram tudo. Mas também é legal pegar o vídeo de novo, né? Ouvir minha voz aí falando. Ouvir, mas eu posso escrever pra vocês, tá? Porque eu escrevi hoje, olha. Eu fiquei lembrando, falei, hoje eu vou compartilhar com as meninas. Ah, gente, tem o 11º, porque o banho frio. Eu tomo banho gelado. Primeiro de tomar banho quente. E depois eu tomo uma ducha bem gelada, independente do período. Se tá frio, se tá calor, se tá geando, seja lá como for. É muito bom, é louco o negócio. Vale a pena. Quem ainda não fez, se bem quem mora no litoral, acho que gosta, né, de banho frio. O pessoal de Castanhal também gosta de banho frio. Foi um choque pra mim quando eu fui pra Castanhal. Eu cheguei na casa do meu irmão, não tinha chuveiro quente. Foi horrível. Então, mas hoje eu tiraria de letra, tá? Então, banho frio é o 11º, tá vendo? Se bobear, tem mais de 11 hábitos ali que eu coloquei no meu dia a dia que para essa mudança de mindset, ok? Acho que eu já falei bastante dessa questão. Vamos para a roda? Se estiverem todas preparadas. Quem não conseguiu imprimir a roda, como eu falei anteriormente, porque eu enviei já agora à noitinha, faz uma roda no papel, né? Faz a divisão, coloca os números e a gente pode começar. Deixa eu ver se eu esqueci algo. Então, lá no primeiro, tem vamos falar do sono, né? A qualidade do sono é muito importante para que a gente tenha uma qualidade legal do dia seguinte, sem dúvidas, né? E o sono recuperador é aquele que a gente deita e dorme gostoso, lógico, e percebe que é um sono fluido. Porque durante o sono, durante a noite, que a gente tem, você libera o hormônio do crescimento, né? Após 2 horas de sono, você começa a liberar o hormônio do crescimento. O hormônio de crescimento está relacionado aí com a nossa pele, né? Com a parte hormonal, lógico, e para quem busca hipertrofia, quem tem muita retenção de líquido e tem o GH, que é o hormônio do crescimento inibido, retém mais líquido ainda. Então a qualidade do sono para que você queime mais gordura, né? A gordura também acontece durante o sono, a hipertrofia acontece durante o sono. Então quem não tem uma qualidade do sono legal vai ter uma deficiência numa série de fatores aí que são bacanas. Então a qualidade da pele, a qualidade de músculo, de construção de tecido. Então criança mesmo, né? A gente fala tem que dormir para crescer, né? Assim, e a gente vai esquecendo isso ao longo do tempo, porque nós continuamos liberando o hormônio do crescimento um pouco menos, né? Porém, é tão importante quanto na infância, porque a gente não vai crescer mais para cima. O ruim é que a gente começa a crescer para os lados, né? E isso não é interessante. Mas se você tem uma qualidade de sono legal, ajuda até no emagrecimento, tá? Ao contrário que, se você não tem uma qualidade, você pode começar a engordar. E às vezes é até por conta do estresse que libera cortisol à noite, você incha. Não é nem gordura, é retenção de líquido. E eu sei que quem tem criança, quem tem bebê, a qualidade do sono é diferente. Mas como é bom saber que as crianças crescem, né? Então, se não dá para você dormir agora, já fique sabendo que é muito importante o sono. E aí, a qualidade do sono também está muito relacionada com o ambiente. A gente precisa liberar melatonina para a qualidade do sono. E aonde é produzida uma boa parte dessa melatonina? No intestino. Então, quem não tem o intestino funcionando legal, não vai ter uma qualidade de sono boa também, porque é lá que é produzido uma parte dessa melatonina, tá? Então, se é obstipada, se tem diarreia, se tem desconforto gástrico, se tem muitos gases, é uma questão aí para se observar na qualidade do sono se não está interferindo. Então, durante o dia, a gente libera cortisol, que é para manter a gente em alerta, manter a gente em movimento, fazer as atividades do dia.
E ao passo que vai anoitecendo, esse cortisol tende a cair para entrar a produção de melatonina. Mas se eu tenho muito estímulo de televisão, de computador, de celular e tudo mais, você não produz a melatonina, né? Você começa a ativar o cortisol de novo. E aí vem a insônia, a caixa que não tá conseguindo dormir por conta de insônia ou outros fatores. E então, qual que é a ideia? Ir diminuindo, né, a luz, diminuindo as imagens que chamam atenção, televisão, celular, tudo, e escurecendo para que essa melatonina comece a ser produzida, ou dê continuidade a ela. E o ambiente onde a gente está deitado para dormir, você tem que estar com os olhos, se você abrir os olhos e colocar a mão assim na frente, você não pode ver a sua mão, é o ideal, porque a melatonina que é produzida aqui na pineal, ela é muito sensível à pineal, e ela pega até aquele pontinho vermelho da televisão, o pontinho do rádio relógio, né? Ou qualquer coisinha que tem assim externo de luzinha vai perturbar a pineal e vai inibir a produção de melatonina também. Então o ideal é dormir num quarto escuro, tanto adulto quanto criança. Então o crescimento das crianças também são influenciados por esses fatores, de deixar a luz acesa no corredor, luz acesa na cozinha, no banheiro, sei lá, para clarear a casa de alguma forma, né? O ideal é que seja escuro. E é um treino, né? Um pouquinho por dia. Então, o GH que a gente libera quando dorme, após 2 horas de sono, ele também contribui na quebra de gordura. Então, dormir ajuda a emagrecer. Dormir, gente, no horário normal, tá? Né? Pra, dormir até meio-dia. Para com esse negócio, tá bom? E aí, tá. Quando você está dormindo, aí, baseado nisso que eu coloquei, né? Coloca aí na roda quanto que você acha que tá a sua qualidade do sono. Vocês viram que tem alguns pontinhos que é de 0 a 10. Você tá 5, 4, 3, 10, 9, 8, deita e dorme, descansa. Deita e não descansa, acorda e sente que o corpo continua cansado como ontem e tudo mais. Então aí você vai pontuar quantos que você dá para sua qualidade do sono, tá? Dentro dessa importância que eu coloquei também. E outra coisa bem importante, pessoas que despertam em determinados horários. Tem um relógio que é chamado ritmo circadiano, que ele é como se fosse o relógio do nosso organismo, que cada órgão trabalha num determinado horário para trabalhar a parte de desintoxicação, o seu funcionamento, regeneração, tal. E quando você acorda em alguns horários, pode indicar algum fator que esteja precisando de cuidados em algum órgão. Então, por exemplo, se você acorda sempre, não é um dia ou outro, tá? Mas se você percebe que sempre acorda no mesmo horário, se for das 3 às 4 da madrugada, por exemplo, pode ser que o fígado esteja trabalhando nesse horário para liberar toxinas, sendo que não era o horário dele. Porém, ele está tão sobrecarregado que esse horário ele acaba te despertando por conta desse trabalho que ele está fazendo. Então, se for entre 3 e 4 horas, pode ser que o seu fígado esteja precisando de ajuda, precisando de uma desintoxicação, ou precisando que você pare de colocar alguma coisa que você está colocando aí nesse corpinho, que seu fígado está cansado já de metabolizar ele, entende? Se o horário que você acorda é da meia-noite a 1, pode ser vesícula, pode ser a vesícula. Olá, Miriam, boa noite. Entendeu? Pode ser a vesícula. E aí você observa. E das 4 às 5 pode ser o pulmão. Então, é um reloginho bem simples, mas que ele é milenar e que diz muito com o que a gente está vivendo, tá? Então, anotem aí. Das 3 às 4 é fígado, da meia-noite a 1, vesícula, e das 4 às 5, pulmão. Aí observa. Pode ter um diário também, e aí você vai se controlar ali no diário quantas vezes na semana, né, que você acordou nesse horário e dá uma forcinha para esse órgão, ok? E aí você pode colocar
na sua roda aí do sono, qual que é a sua qualidade do sono de 0 a 10. Tá? O segundo é respiração. Até falei, né, um pouquinho da outra parte, com relação à respiração. Se você não respira direito, você não oxigena seu sistema nervoso. Você não oxigena. Você não manda mensagem pra lá de que tá tudo bem. Sabe pessoas que vêm conversar com a gente, toda, né, nem respira direito, não consegue falar direito. Então pessoas que comem muito rápido, tá engolindo ar com comida e tudo mais, assim, não consegue respirar direito, não consegue nem pensar direito porque não dá tempo, né, oxigenar o cérebro. Às vezes são pessoas irritadas, né, pessoas afobadas, pessoas que têm raiva, pessoas ansiosas. E tudo isso dá para trabalhar com respiração, acalmar essa mente com respiração. Então, adquirir o hábito de respirar ajuda a oxigenar o cérebro, acalma e até muda a fisiologia, tá? O período quando eu comecei a praticar a respiração, a meditação, eu me senti muito mais tranquila. Então, tem dia assim que eu tô mais agitada e antes de dormir eu faço a respiração mais profunda, tudo, e fica bem mais tranquilo até para dormir. Tem uma respiração, não sei se a gente conversou nessa turma, mas a respiração Ra. Depois a Simone podia fazer um vídeo que ela fez, participou de uma live com a outra turma e ela explicou a respiração Ra. Ou até foi numa live que eu fiz na turma aberta. Essa respiração Ra, se você faz antes de dormir, ajuda muito, 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 muito na qualidade do sono. Muito. Então, a respiração Ra você respira pelo nariz o tempo todo. Você puxa o ar pelo nariz, segura, puxa em 7. Puxa, contando até 7, segura 7, solta pelo nariz 7 e mantém os pulmões vazios por mais 7. Faz isso quantas vezes você conseguir. No início dá uma vertigem, dá uma tontura, dá uma leseira, assim, um negócio estranho. Mas com o tempo você vai acostumando e o resultado é ótimo. Então, pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que é pessoa irritada, que sente que está desequilibrada, é um exercício que vale muito a pena, tá? Quem quiser saber mais detalhes, manda mensagem para Simone, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em ensinar para vocês. Vamos lá. Então, a respiração. Dentro do que eu coloquei aqui para vocês, como você acha que está a sua respiração? Você está permitindo que o seu corpo tenha acesso a tudo aquilo que ele precisa quando a gente fala de respiração, né? Que vai ter o acesso a uma paz, uma tranquilidade. Coloca aí na roda de vocês, de 0 a 10, como que está a sua respiração, tá ok? Aí depois vem a 3, né? Número 3, alimentação. Aí tá até como alimentação correta, tá? E a alimentação correta é muito individual. A alimentação correta para um, para outro é diferente, porque vai muito de organismo. Que nem a Vilma, que tem problema com glúten, a alimentação correta para ela é sem glúten. Mas isso não quer dizer que a Vilma deva comer, vou falar a Vilma como exemplo, tá, Vilma? Deve comer outros tipos de farinha, porque não pode usar a farinha de trigo, vai ficar usando a farinha de amido, tapioca, farinha de arroz. Por quê? Vai estar trocando o tipo de farinha, mas é farinha branca também. Vai tirar a farinha que tem glúten e vai colocar uma outra farinha que vira açúcar muito rápido no corpo. Aí você vai sobrecarregar quem? O pâncreas, entendeu? Então o ideal é que a alimentação correta é aquela que deixa você leve, que deixa você nutrida, que tenha vitaminas, que tenha minerais, que seja carboidrato bom, proteína boa, gordura boa. E aí a quantidade disso, correto, é aquilo que satisfaz para cada um. A minha alimentação correta hoje, dificilmente entra arroz e feijão, entra pão, entra carne, né? Eu faço os brotos germinados, os fermentados. Então, você vai ter que encontrar o seu equilíbrio.
Nós temos uma sugestão que é o detox por uma semana. Para quê? Para ajudar a limpar o corpo, eliminar as toxinas e também ajudar no paladar. A mudança desse paladar com o detox vai muito bem, porque daí você vai começar a experimentar outros sabores também. A Vilma disse que é o que estava acontecendo, ó. Legal. Então, dentro dessa proposta, daquilo que você entende que é saudável para você e dentro do que a gente vem conversando, do que é compartilhado no grupo, né? Que dá para fazer um livro já, né, gente? Do que é compartilhado lá no grupo, um livro de receitas. Mas baseado no que a gente vem conversando sobre substituição, sobre os elementos saudáveis, sobre formas de preparo, como você pontua a sua alimentação hoje, não o que a gente está fazendo, e sim o que é o seu hábito. De 0 a 10, como é que está a sua alimentação? Em termos de estar correta ou não correta, ou que está saudável, tá? É a sua pontuação. Coloca aí, porque a gente sabe, né? Não é o outro que vai dar ponto pra gente. A gente sabe do nosso dia a dia. A outra, então, número 4. Questão da água. Eu até falei, né, um pouquinho anteriormente, que o nosso cérebro é composto de 80% de água, o nosso corpo tem 70% de água. A água é responsável por todo, né, pelo metabolismo do nosso corpo, pela distribuição de vitaminas, de minerais, por liberar, ajudar a eliminar toxinas através da urina, através do suor, através das fezes. Então a água tá em tudo no nosso corpo. Tamanha a importância da água. Então, por exemplo, para a gente ter uma média da nossa necessidade de água, a gente pode calcular 35 ml por quilo de peso. Então, aí você pode calcular pelo seu peso, pela quantidade de ml e ver se você está tomando uma quantidade que possa estar dando um aporte, né, para o seu corpo. Então, quem faz atividade física, por exemplo, tem que tomar bastante água, se transpira bastante. Eu transpiro muito, sem fazer exercício e fazendo, então... Mas o meu suor não é no rosto, é na axila, barriga, eu transpiro bastante. Mas tem gente que dá uma caminhadinha e já tá derretendo, né? Então, pessoas assim ainda tem que hidratar mais ainda. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. E é claro que a água também em excesso pode sobrecarregar a função renal. Então, percebam que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Até aquilo que é bom para o corpo tem que ser em equilíbrio também. E aí, com essa questão, coloque aí na roda como que você, de 0 a 10, que está a sua ingestão de água. A água a gente perde também enquanto está dormindo, porque a gente respira, tá? A água ajuda a limpar o tubo intestinal, melhora a circulação, todo o sistema do corpo. Então, durante o dia, quem não tem hábito aí de tomar água, tem dificuldade com água, a Márcia, que tem feito umas águas bacanas, né, aromatizada, é legal. Pode colocar gotinhas de limão também, um pouquinho de sal integral, porque o sal integral tem minerais importantes, certo? Então, pode usar dessa forma. Então, coloque de 0 a 10 como é que está a sua ingestão de água. E o quinto, que é atividade física. Tem feito atividade física, não tem feito? Como é que tá isso aí para você? Tá conseguindo colocar o corpo em movimento? Quantas vezes por semana? Todos os dias? Que maravilha! Nenhum? Vamos colocar esse corpinho para trabalhar. Também faz parte exercício físico para ajudar o corpo a trabalhar melhor, a desintoxicar, a metabolizar tudo, né? Os metabólitos do corpo, ajudar a eliminar essas toxinas também. Então, para quem quer ter um bom resultado aí, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa magra
ou para liberar as toxinas. Tem gente no grupo que quer engordar, tá? Mas às vezes também as toxinas estão atrapalhando essa questão. Então, de repente, fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, colocar o corpo em movimento é importante. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Então, colocar o corpício para mexer. Quem coloca aí na sua roda de 0 a 10 como que está a atividade física na sua vida. E não vale escada da casa, tá, gente? Não vale escada do trabalho. Maurício, não vale. Tem que ser exercício, sabe? Que você vai para fazer uma caminhada, que você vai para academia, que você faz alguma coisa que seja para você. E o item 6, que é mastigação. Que geralmente quem tem a respiração curta mastiga pouco. Geralmente quem respira mais para certinho já mastiga mais. Então tem uma regrinha assim: quem mastiga pouco come muito, quem mastiga muito come menos. É uma regra que realmente funciona. E lembrar que no estômago não tem dente. A absorção de nutrientes inicia pela boca. Tem elementos do alimento que a gente libera quando tem esse atrito do dente, a mastigação e a liberação de saliva. Então, quem não mastiga deixa até de absorver, de ter a propriedade desse alimento com benefício, né? Antioxidantes para o corpo, fica privado de recebê-la porque não tem uma boa mastigação. Então, já viu que tem gente que parece que tudo que põe na boca tá quente, vira pra lá, pra cá, quando vê já engoliu? Então, essa parte, quando a gente fala do cozimento dos alimentos, é bem importante, porque quando cozinha muito, o alimento fica molinho, você não precisa mastigar, né? Ao passo que se você deixa mais al dente, você precisa mastigar mais. Então, a pegada boa, né? Quando você deixa os alimentos mais al dente ou quando você come cru, o Poti tá empolgado aqui que chegou alguém. Quando você come cru, vai exigir mais a sua mastigação. E aí, vem de encontro a quê? Você vai mastigar mais, você vai ter menos fome. Porque quando a gente está mastigando, você está mandando informação para o seu sistema nervoso de saciedade, que a gente libera hormônio quando está se alimentando também. Eu até brinquei com a Mila essa semana, falei, tem que mandar mensagem pro sistema nervoso, pro cabeção. E aí valeu para todas vocês, tá? Tem que ajudar o cabeção a trabalhar melhor. Então, dentro do que foi explicado, como que está a sua mastigação de 0 a 10? Você está mastigando bem o alimento, está mastigando pouco, precisa melhorar para absorver melhor os nutrientes, precisa melhorar para mandar mais informação pro cabeção. Como é que tá? Que eu vejo aí o povo, tudo tem dente bonito, dente forte, né? Vão mastigar a comida, gente. Bora. Então, geralmente, para uma comida assim cozida, arroz, feijão, legumes, né? Até salada, 30 mastigadas. É claro que ninguém vai ficar precisando contar quantas vezes mastigou, né? Mas pelo menos observa, se só mastigou 5, 6, é pouco. Aí tem que melhorar. Quem come carne deve observar mais ainda, porque essa carne é importante que ela chegue mais triturada possível no seu trato digestório, tá? Então, tipo 50 mastigadas, pelo menos é o que é dito os estudos. Aí você tem que ver como que tá a mastigação. Então, a quantidade de comida ingerida é importante você ver pelo nível da mastigação, tá? Então, a regrinha é essa. Quem mastiga pouco, come muito. Quem mastiga muito, consegue comer menos. Coloque aí de 0 a 10, como é que tá aí pra vocês. Segunda novidade. Eu posso encerrar? A última 7. Os horários regulares de refeição. Então, é uma questão aí bem importante, porque o horário regular não é uma regra para todo mundo. Então, antigamente se falava muito, né, que... Espera só um pouquinho. Ô, Má, é que essas patinhas do Poti saem todinho no vídeo.
Acredita? Vem aqui, Poti. Tudo bem, desculpa, gente. O meu cachorro, ele fica andando pra lá e pra cá e fica, né, esse fundinho e acaba... Põe no tapete, não, por favor. Então, gente, voltando, vai. Os horários regulares da refeição. Então, antigamente era dito o quê? Que tinha que comer a cada 3 horas para manter o metabolismo acionado, para manter a queima de calorias, para isso, para aquilo, para não ficar com fome. E aí acaba carregando uma crença de que se eu não comer a cada 3 horas eu vou ficar doente, eu vou ficar com tontura, eu vou ter hipoglicemia, mas sem ao menos testar. Então, quando fala de uma dieta intermitente, então, para alguns é a morte, né? E aí você tem que observar e ver a sua realidade dos horários regulares. Então, você toma café da manhã, depois almoça, janta, tem intervalos, ou é um beliscador, né? Então, qual que é a sua realidade? Tá vendo só, Vilma? Tem que treinar. Porque uns dentes lindos desse, né? Pra sorrir é ótimo, mas pra mastigar o alimento é fundamental. Então, nos horários regulares, para quem é beliscador, para quem é comelão, que precisa estar mais saciado, que tem aquele olhar que o prato tem que estar sempre cheio, aquela coisa toda, é importante ver essa questão do horário. Para quê? Para não se sabotar. Porque às vezes com a ideia de que vou ficar sem comer porque eu preciso emagrecer, quando vai comer, acaba compensando em outra refeição, aí não vale a pena. Então, para quem é beliscador, vale a pena comer a cada 3 horas, a cada 3 horas e meia, a cada 4, mas se propor num período que não vai se sabotar depois, tá? Então, coloque aí como que você tem horários fixos para se alimentar, que é até importante para o nosso cérebro adquirir um novo hábito, né? Você colocando horário. Porque se a cada dia você acaba comendo no horário e se perde, né? Aí fica beliscando. No dia come 2 da tarde, 3, 5, um dia almoça, outro dia não janta. Agora, se a ideia é um trabalho intermitente, é diferente, tá? Mas se a ideia é uma reeducação alimentar e se observar e parar de beliscar, então é importante observar. É isto. Qual que é a ideia? Que na próxima semana, que a gente começa o desafio, né? Que ela seja a melhor semana que você possa ter aqui dentro do grupo, que seja uma experiência incrível, transformadora. Então, para isso, colocar em prática todos esses elementos que a gente está conversando vai ser muito, muito importante. Receita não falta, né, gente? Ideias não faltam e incentivo também. E então, quer dizer, a gente tem tudo o que precisa dentro do grupo para dar uma força para outra. E é claro, cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito. Não é para passar fome, não é para ser... É para ser carinhosa consigo mesma. É para respeitar o seu tempo, respeitar a sua fome, a sua ansiedade, a sua sede, seu tudo. Respeitem-se, tá? É isso, eu tenho uma pessoa aqui que eu quero apresentar para vocês, que eu ia chamar ela na live hoje, mas ela veio pessoalmente lavar a louça do que a gente fez hoje na cozinha. Olha quem tá aqui. Oi, gente. Eu sou a Rita, para quem não me conhece. Olha, eu tô comendo um coco que tá uma delícia, o coco dela. Tudo bom, meninas? Beleza? E aí, como estão? Estão indo bem. Estão indo bem? Eu já segurei as meninas demais hoje, né? A gente tá terminando a roda. Mas a gente já conversa. Vai lavando a louça lá, tá bom? Eu vou comer coco. Beijo, ó. Boa noite pra vocês e uma boa sexta-feira. Tchau, gente. Hoje ainda é quinta. Amanhã é sexta, né? Tá. Bom, vamos lá. Voltando na roda. Agora vocês têm a roda completa, né? Onde vocês pontuaram cada pontinho delas. Lá embaixo tá lá quais áreas estão favorecendo. Eu coloquei aqui como emagrecimento, mas pode ser qualquer coisa que você venha buscar, tá bom? Então, quais áreas estão favorecendo o que você se propõe a mudar? Que seja emagrecimento, que seja para o ganho de peso, que seja para massa magra, que seja para reeducação alimentar.
E aí você vai colocar nesse quadradinho o número das áreas que estão favorecendo, onde você colocou uma pontuação bacana. No de baixo, quais áreas você precisa dar mais atenção? A Vilma, eu já vi que ela precisa dar mais atenção para mastigação, né? Pode ser que o outro seja mais atenção para os horários da refeição, para não se sabotar em outra, ou a respiração, ou a água, aí você coloca. E no terceiro item cite 3 atitudes que você tomará nessa semana em relação ao seu processo. Aqui está como emagrecimento, mas cite 3 atitudes que você possa ter, ou que você terá, né, nessa semana com relação a você ter mais energia. De repente, eu tomar um banho gelado de manhã. Olha que legal, né? Experimenta. De repente, é tomar mais água, né? De repente, é para ter mais qualidade. Fala assim, nossa, tô tendo uns brancos na minha memória, então eu vou fazer aquele chazinho que ele me ensinou. Pode ser. Ou então, vou melhorar a respiração. Quem tem problemas no sono, de repente fazer essa respiração Rá à noite vai ser uma boa pegada. Fazer meditação, fazer uma oração, tá? Tudo isso daí ajuda, com certeza, né, gente? A conexão com o superior é sem dúvida primordial. E é isso. E aí, o que eu quero de vocês? Depois que vocês fizerem essa investigação em si, esse último item, que é o para citar 3 atitudes que você tomará nessa semana ainda, que nós temos até o final de semana. Quais são as atitudes que você vai tomar com relação ao seu processo? E que você escreva lá no nosso, aqui no Face, né? Deixa lá gravado para que a gente possa conversar sobre isso depois. E é uma forma de você se comprometer com você mesma com essa ação que você vai tomar a partir de hoje. Ok, meninas? A Simone tá com ciúmes. Olha, gente, então essa é a roda, essa é a tarefa e eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para me fazer. Alguma pergunta? Ninguém mais? Opa, tá acabando aqui. Tá acabando a bateria. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta para me fazer, eu espero que vocês tenham gostado da ferramenta. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido que faz parte do processo, tá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aqui no Face. Lembre-se de colocar esses 3 itens para gerar mais comprometimento individualmente mesmo. E se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no Face ou manda lá no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder cada uma de vocês, tá bom? Obrigada por terem vindo, obrigada por ter participado, espero ter contribuído nesse processo de transformação de cada uma de vocês. Tchau, tchau, boa noite a todas. Opa!